Olá, pessoal, boa noite. Hoje, no nosso curso de Milagres e Parábolas de Jesus, no nosso encontro com Marco. Marco, namastê. Atma Namastê, vamos colocar aqui a minha apresentação. Todos vendo a minha tela? Sim, Marco, estamos vendo. Ok, então hoje nós estaremos falando, dentro daquela tabela que eu passei a vocês, dos milagres de Jesus do número 22 ao número 28, ok? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar desses milagres aqui: a cura do surdo gago, a segunda multiplicação de pães, a cura do cego de Betsaida, a cura do jovem possesso, a cura que foi feita, na realidade não é uma cura, é um milagre, né? Do pagamento de impostos, né? Que a moeda aparece na boca do peixe, a cura de um cego de nascença e a cura de uma mulher enferma. Então, esses são os milagres que nós vamos estar estudando hoje. Vamos começar, então, lembrando sempre isso aqui, ó. A fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Isaías diz: se não crerdes, não entendereis. E Santo Agostinho, fazendo uma espécie de relação com essa frase de Isaías, diz: a fé procura e o intelecto encontra. Ok? Então vamos lá no Primeiro Testamento de hoje, que é o milagre 22, que é a cura de um surdo gago. E a gente pegou exatamente no evangelista Marcos, capítulo 7, epístola 31 a 37. Diz lá: e ele, Jesus, né, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. E, tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos no ouvido, e cuspindo, ele cuspiu no dedo dele, tá? Tocou-lhe a língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais a divulgavam. E admirando-se, sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Então, essa é a passagem de Marcos. Vamos entender aqui, né, como é que Jesus faz esse milagre sob a ótica esotérica e, obviamente, trazendo a ciência para a explicação. Nessa passagem, eu acredito que a surdez era temporária, originada provavelmente pela perfuração do tímpano, que ocasiona infecções, ou até mesmo por obstruções causadas por excesso de cera. Naquela época, o pessoal tomava pouco banho, a higiene era muito precária. Tá? Isso aqui é uma hipótese que a gente estabelece, porque lendo a passagem evangélica, você não consegue entender, né, qual é o motivo, só se diz o fato. E que a gagueira era um quadro de afasia. Tá? Para quem não sabe o que é afasia, segundo a ciência moderna, a afasia pode surgir por uma combinação de diversos fatores genéticos, neurobiológicos, um AVC, ambientais, fatores ambientais ou até mesmo emocionais. Eu acredito que tanto essa dificuldade de falar quanto a surdez fora produzido por um AVC ou algum desequilíbrio emocional
na infância ou na adolescência, perpetuando até a idade adulta. Jesus, ao tocar com os dedos, ele toca com os 2 dedos, os ouvidos do doente, inocula fluidos de alto, aqui faltou o L, né? Teor vibracional, com grande carga eletromagnética, cauterizando e cicatrizando a possível perfuração do tímpano e dissipando a infecção no ouvido do doente. Então, aqui, a hipótese que a gente estabelece para a surdez é que houve alguma perfuração no tímpano, e a pessoa, na época, não tinha como saber disso. Então, Jesus, quando coloca os 2 dedos e, através do seu mentalismo, ele inocula um fluido eletromagnético que acaba cauterizando, né, aquela perfuração. E ao cuspir em seu dedo, Jesus cospe no próprio dedo e toca a língua do doente. Aí você fala assim, por que, Marco? Você deve lembrar que se você botar um fio elétrico no chão molhado, a corrente elétrica se espalha com muito mais facilidade. É a mesma relação. Jesus vai inocular fluidos eletromagnéticos na língua do doente, porém, ele acelera essa velocidade através do seu próprio cuspe, que ele bota na língua do doente. E o cuspe de Jesus era uma saliva altamente vibrada, né? E ao cuspir em seu dedo e tocar a língua do doente, transmite uma carga eletromagnética que envolve e circunda a língua enferma, ativando a melhor articulação da musculatura da língua e impactando a correção automática, dos nervos do cérebro, especificamente do hemisfério esquerdo, que inclui as áreas de Wernicke e Broca e o fascículo arqueado. Essas são as áreas que são prejudicadas devido a um AVC ou algum distúrbio emocional, são áreas que comprometem a audição e a fala. Como o paciente tinha dificuldade de falar e estava surdo, e não fica claro, né, os motivos disso, a gente acredita que deve ter sido dessas origens aqui que nós citamos, e aqui está a explicação, né, que nós podemos entender para explicar os milagres, né, que Jesus fazia, porque ele nunca operou fora das leis de Deus. Ele sempre se utilizou dos ensinamentos, né, que já eram milenares nele, com muito mais conhecimento do que nós, e principalmente para aquela época. Então, aqui a explicação da cura do surdo-gago. Na realidade, um impacto fluídico, tá, que chega, né, por inoculação nas áreas de Wernicke e Broca, e também no fascículo arqueado, que são as áreas que prejudicam e comprometem a audição e a fala. Então, veja você que não teve nada, né, de extraordinário no conceito fora das leis da física, ok? Então, esse foi o milagre 22. Vejamos o milagre 23. Lembra que já houve uma primeira multiplicação dos pães? E Mateus, né, e Marcos repetem, dizendo que há uma segunda multiplicação de pães. Então vamos ler, eu escolhi Mateus agora, para ver o que está escrito lá no Evangelho. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viria num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e, tornando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos e aos discípulos à multidão. E todos comeram
e se saciaram, e levantaram do que sobejou, ou seja, do que sobrou, 7 cestos, ainda sobraram 7 cestos, cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Então, repara, é muito parecido com a multiplicação dos primeiros pães. Marco, poderia ser uma espécie de repetição que as pessoas, ao fazerem o evangelho, acabaram repetindo? Pode ser também, tá? Mas vamos lá, a explicação que está muito próxima à primeira, né? Essa passagem da segunda multiplicação de pães é idêntica ao milagre 19, em nossa tabela da aula, que foi dada na aula 3, que foi descrita pelos 4 evangelistas. Então, repara, na primeira multiplicação, os 4 evangelistas falaram. Nessa segunda, apenas Mateus e Marcos, ok? Ao qual repito a explicação, tendo que concordar com Kardec, citada no livro da Gênesis, capítulo 15, item 48, que nos evidencia que esse milagre é uma parábola em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Ou seja, é uma alegoria de referência, uma linguagem figurada para nos ensinar que o verdadeiro alimento é para o espírito e não para o corpo físico. E esse alimento para o espírito estava sendo entregue ali, né? Jesus já estava com eles há 3 dias, através das palavras de Jesus, que exercia uma poderosa ação magnética sobre sua plateia, fazendo-os esquecer de suas necessidades materiais, como a fome. Apesar de acreditarmos que Jesus podia, sem nenhuma dificuldade, manipular os fluidos cósmicos, adensando-os e dando a forma que queria. Por quê? Porque tudo que tem no pão são coisas produzidas pela natureza que, na realidade, tem a sua origem no fluido cósmico. Tá? Então, Jesus podia tranquilamente, né, manipular esses fluidos cósmicos e, adensando, fazer uma espécie de pão com o mesmo sabor, tudo igual. Tá? Fica mais racional entendermos por esse episódio, admitindo que alguém houvesse realmente trazido alguns pães, os mesmos seriam suficientes para matar a fome da multidão? Então, é uma dúvida, né? Como é que houve essa multiplicação tão rápida? Então, a gente, né, acaba tendo que concordar com a racionalidade de Kardec. Poucos pães e peixes dariam para cobrir a fome orgânica da multidão, pois a maior fome é espiritual. E aí vem a explicação de Kardec, que já estava sendo saciada. Acredito que é isso que dá a interpretação alegórica de que os pães e os peixes foram multiplicados. Então, na realidade, nós corroboramos com Kardec, né, repetindo o que falamos no milagre 19, da nossa aula 3, que, na realidade, isso foi uma metáfora que foi utilizada. Vamos lembrar que o Novo Testamento não foi escrito por Jesus e não se sabe ao certo, não existe convicção que foi escrito pelos próprios evangelistas. Puxa, Marco, eu pensei que isso era notório. Não, não é. Tá? Na teologia, a gente estuda que houveram dúvidas, sim, se foram realmente os evangelistas que escreveram o que a gente encontra. E também vale lembrar que houveram muitas e muitas traduções, né, e interpretações. Quando você traduz alguma coisa e não entende, porque Jesus falava em aramaico, né, o hebraico antigo, e muitas das coisas, às vezes ele falava também em koiné, que era uma espécie de inglês popular, né? Era um grego que toda a Judéia, todo Israel também falava. Então, por exemplo, o Sermão do Monte, ele fala em koiné, mas a grande maioria dos ensinamentos de Jesus, ele falava em aramaico mesmo, tá? Que era uma língua
pouco utilizada, tá? Mas Jesus fazia dessa forma. Então você começa a ver que podem ter havido manipulações, sim, tá? Pode ter havido repetições. A gente não sabe ao certo. O que a gente pode fazer é criar hipóteses e explicar sob a ótica da ciência que não tem nada que contrarie as leis de Deus, ok? Então, o milagre 23 foi a segunda multiplicação dos pães. O milagre 24 é a cura do cego de Betsaida, tá? Ou Betsaída, como muitos falam. Então, nós utilizamos, né, o evangelista Marcos, do capítulo 8, dos itens 22 a 26. E diz Marcos lá, e chegou a Betsaida e trouxe, que é Jesus, né? E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se lhe via alguma coisa. Então, agora, repara, novamente Jesus utiliza a sua saliva para, vamos dizer assim, aumentar a expansão fluídica que é eletromagnética. Levando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Repara, como não é uma cura que se processa através do genoma, tá? Não é uma cura do DNA, então foi uma coisa um pouco mais rápida. Ele não precisou utilizar, por exemplo, os elementos da Terra, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tá? Ele, através da própria saliva e com a sua inoculação fluídica eletromagnética, ele fez a cura. Depois disso, tornou-lhe a pôr-lhe as mãos. Por quê? Porque a vista dele ainda estava embaçada sobre os olhos e fez olhar para cima, ou seja, fez movimentar o globo ocular. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente e mandou-o para a sua casa, dizendo, nem entres na aldeia, nem o digas nada a ninguém. Tá? Repara, fica claro que a pessoa primeira era uma pessoa idosa. Então, o que a gente pode verificar? Isso poderia ser uma catarata, tá? Já que Jesus não faz a correção do DNA. Então, vamos ver como é que Jesus opera essa cura. Nessa passagem, fica claro que Jesus se utiliza de sua saliva, um alto teor vibracional que expande, né? Acelera a relação eletromagnética. E sua imposição de mãos, com inoculação fluídica direcionada aos olhos do enfermo. Então, exatamente como está aqui. Jesus coloca as duas mãos no ágina dele, tá? E a palma da mão, que é por onde estão exatamente os chakras das mãos, ele inocula fluidos de correção, tá certo? Então, o que a gente pode entender disso? Com a inoculação fluídica direcionada aos olhos do enfermo, somado ao seu poderoso mentalismo para a cura de um cego temporário, ou seja, no Evangelho de Marcos não fica claro, tá? Se realmente ele era um cego de nascença, mas a gente acredita que não, porque senão isso seria colocado, tá? Então era um cego temporário, ou seja, uma pessoa que tinha visão e acabou perdendo, tá? Então uma cegueira temporária devido à própria idade, né? Não sendo de nascença, que é problema de DNA, é bem provável, né, que a pessoa já idosa, aí você vai ver em vários livros de teologia que todos associam essa cura a uma pessoa idosa, produzida pela opacificação do cristalino do olho, que é a catarata, por isso que o olho está esbranquiçado, ou a uma lesão do nervo óptico, como ocorre no glaucoma, ou ainda na retina, como na degeneração macular relacionada à idade e à retinopatia diabética. A gente não sabe, então a gente cria as hipóteses para entender como Jesus opera, né? Como a cura, nesses casos, é processual, ou seja, ela não acontece instantânea,
Jesus lhe aplica uma segunda dose, como o Evangelho, né, deixa claro aqui, emanados pelos chakras de suas palmas das mãos para reforçar o tratamento, lhe solicitando a movimentação para cima do seu globo ocular. O desenho aqui mostra exatamente, né, o que a gente acredita para explicar pela ciência, tá? Jesus coloca a mão no nível de consciência dele, que é o chakra Ajna, já quase que ali tocando, né, o chakra da testa, e através dos chakras das palmas das mãos, ele inocula fluidos, tá? E repara, ele também se utilizou do cuspe, tá certo? Então, se era catarata, se era um glaucoma, ou se era uma retinopatia por diabetes, a gente não sabe, mas fica claro, tá? Em vários livros de teologia, eu sou teólogo, né? Estudei sobre isso, que era bem provável que esse senhor fosse realmente um senhor já de idade. E na idade você sabe que as pessoas são acometidas por uma dessas lesões aqui, ou de catarata, ou de glaucoma, ou às vezes uma retinopatia por diabetes, tá? Então, essa é a forma de você entender como Jesus opera esta cura, ok? Então, fica aí o milagre 24. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, façam a pergunta pelo WhatsApp da Simone, que ela me passa, e eu terei o maior prazer em explicar, ok? Vamos para a cura 25, que é a cura do jovem possesso. Tá? Nessa passagem, Mateus fala sobre isso, Marcos também e Lucas também. Eu escolhi Marcos, porque das três é a mais detalhista. Tá? Então vamos lá ler o que Marcos nos traz. E quando se aproximou dos discípulos, está falando de Jesus, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo, toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: quem é que discutes com eles? E uma multidão, né? E um na multidão responde: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam fazer isso. E ele responde-lhes e disse, Jesus falando, né? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo, ou seja, tragam, né, o espírito mudo, né, junto com o seu filho. E trouxeram-lhe. Né? Quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência e, caindo, o endemoniado por terra resolvia-se espumando. Repara, só pela presença de Jesus, pelo padrão vibracional dele, os espíritos maus, quando viam, mesmo que estivessem numa relação de possessão, eles se agitavam. Como eles estavam num processo de possessão, e a gente sabe que a possessão existe, como Kardec acabou corrigindo, depois de ter colocado um livro do Espírito que não tinha possessão, ele viu, né, e publicou na Revista dos Espíritos que havia possessão, sim. O que é a possessão? É a apropriação pelo Espírito de praticamente todos os chakras do paciente, ou seja, da vítima, tá? Principalmente o ajna, que é o de nível de consciência. Então, quando o espírito, né, no corpo, junto ao corpo do doente, vê Jesus, ele se agita e, obviamente, como está no processo possessivo, ele faz a vítima se agitar, se jogar no chão e começa a babar, aquela coisa como se fosse um epilético, tá? E perguntou ao pai dele, né, quando depois Jesus vê isso, quanto tempo há que lhe sucede isso? E o pai responde, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Né?
Mas se tu, o pai falando, podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Né? Então, ele clama a Jesus alguma coisa que possa curar o filho. E Jesus lhe diz, se tu podes crer, tudo é possível aos que creem. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entre mais nele. Tá? É bem provável que Jesus não tenha falado desta maneira, tá? Mas é bem provável que Jesus tenha, sim, dado alguma ordem para que aquele espírito se afastasse, já que ele estava, talvez, bastante incomodado pela própria presença de Jesus. E ele, clamando e agitando com violência o espírito, né, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto, ou seja, ele perdeu a consciência, né? Porque quando, num processo possessivo, o espírito se apodera do asna, quando ele sai repentinamente, né, ele desconecta e, para fazer a conexão, demora alguns segundos, vamos dizer assim. Então, a sensação é que a pessoa cai e, né, desmaia, né? Então, eles achavam até que parecia estar morto, porque perdeu os sentidos. Mas Jesus, tomando-lhe pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos, né, expulsar? Ou seja, os evangelistas que tentaram fazer a cura não conseguiram. Então perguntam, mestre, por que a gente não conseguiu? E Jesus responde, esta casta, ou seja, esta leva de espíritos, não pode sair com coisa alguma, a não ser com a oração e o jejum. Tá? Então foi o que Jesus responde a eles. Vamos entender o que Jesus falou para eles, porque eles não conseguiram curar, né, o jovem possesso. Tal episódio da obsessão possessiva do menino evidencia que os maus espíritos, só em ver a superioridade e a autoridade de Jesus, emanando luz, se sentiam ameaçados. Por isso que ele, né, agita o menino. E se agitavam, produzindo crises nos obsediados. E, mais uma vez, podemos constatar o poder das palavras, produzindo um impacto eletromagnético no campo áurico. A gente sabe que a palavra tem poder. Não é à toa que os evangelistas, esse pessoal, né, da Igreja Universal, eles falam muito isso. A palavra tem poder? Tem. E conforme ela é dita, é igual um decreto, né? Ela causa um impacto eletromagnético no campo áurico de quem a recebe, né? De quem recebe aquela palavra, né? Então, causando esse impacto áurico do menino, que se encontrava interligado aos fluidos perispirituais do mau espírito. Tá? Ou seja, a possessão, como eu falei para vocês, se dá pela conexão entre os fluidos dos chakras do espírito obsessor com os fluidos do chakra da vítima. Tá? É uma espécie de conexão. A possessão não é o espírito adentrar ao corpo da vítima. Tá? É uma conexão fluídica. Ok? E que foram desconectados imediatamente dessa ligação fluídica. Ou seja, quando Jesus fala, né, você não tem autorização para estar aí, né, você, nesse momento, vai sair imediatamente. O que acontece? O impacto fluídico das palavras de Jesus ressoa no campo áurico e vai adentrando, tá? Até chegar aonde? No corpo sutil, desconectando completamente aquela conexão entre o obsessor e a vítima. Também nessa passagem, Jesus nos evidencia mais uma vez que a fé é condição essencial para a realização do processo de cura, seja para o próprio agente de cura, no caso, seus apóstolos, que não conseguiram operar a cura,
para si mesmo, quem pede, né, ou quem está fazendo a cura, ou tentando curar o próximo. Quando Jesus explica aos seus apóstolos o motivo de não conseguirem êxito na tentativa de cura, ele nos ensina também que, além da fé inabalável em poder realizar a cura, através da prece, né? Prece é pedir, a fim de ser assistido pelos bons espíritos, é necessário termos nosso corpo isento de fluidos pesados pelo processo digestivo. Então, todos espíritas sabem que o que se pede no dia que se vai trabalhar? Não coma carne, não coma nada pesado. Por quê? Porque você acaba dividindo não só a quantidade de sangue, né, que é necessária para fazer o processo digestivo, que, por vezes, tem que estar no cérebro. O mentalismo é condição sine qua non para qualquer coisa, porque no mentalismo é que você vai impulsionar o quê? A tua intenção, que é pelo chakra cardíaco, né? E a tua vontade de curar, que é pelo plexo solar. Então, é fundamental que a pessoa não esteja com fluidos pesados dividindo o sangue, que deveria estar no cérebro para a atuação do mentalismo, com o processo digestivo. É por isso que, né, tanto no centro de Umbanda, quanto no candomblé, quanto na mesa mediúnica, quanto no trabalho de passe, né, no centro espírita, se pede para não se alimentar de nada pesado por causa disso. Porque o sangue, vocês sabem, ele carrega não só o oxigênio, ele carrega o prana e ele carrega, né, na realidade, esse prana, que é o fluido vital, que é necessário para os processos mediúnicos e para o trabalho mediúnico. Tá certo? Então, você começa a entender que quanto mais você estiver isento desses fluidos pesados para fazer digestão de carne, feijoada e por aí vai, mais possibilidade você tem para o processo de cura. Tá certo? Então, aqui está a imagem, né, onde o homem, né, o pai, agradece a Jesus e o filho, ainda ali com a barba lá, né, que o Espírito fazia ele soltar, está recobrando os sentidos, né, e Jesus olhando para ele. Então, essa é a explicação desse milagre 25, que é a cura do jovem possesso. Vocês vão reparando que Jesus, eu vou falar isso na quinta aula ou na sexta, talvez na sexta, né? Todos os métodos que hoje a ciência conhece, que Jesus se utilizava para a cura. Tá? Então, você vai verificar que Jesus tinha um conhecimento muito profundo do que hoje a gente chama de ciência. Tá? Ele conhecia todas as interações de força do universo, tá? Ele trabalhava com a força gravitacional, com a força eletromagnética, com a nuclear forte, nuclear fraca, força de sincronicidade. Jesus conhecia tudo já naquela época. Por quê? Ele é muito antes de nós. Tá? E Jesus foi como nós. Tá? Ele é uma pessoa que conseguiu chegar num estado de superioridade enorme, mas ele passou por todos os processos que todos nós passamos. Não se conhece reencarnações de Jesus em vidas passadas, tá? Nenhum livro tem essa ousadia de dizer isso. O que a gente sabe é que quando ele esteve entre nós, ele já era um espírito muito, muito evoluído e, né, muito antigo. Ele passou quando a Terra estava sendo formada ainda, tá? Há 13 bilhões, né? E 600 milhões de anos atrás, ele já tinha uma superioridade muito grande, tanto é que ele era o governador já naquela época, ele era o governador da Terra, ele é que estava, vamos dizer assim, coordenando os trabalhos da feitoria da Terra, do nosso planeta, ok? Então aí fica o milagre 25. Vamos ao milagre 26, um dos milagres mais, vamos dizer assim, controversos que eu conheço,
porque os incrédulos acham esse milagre como se fosse uma piada, tá? E a gente acredita que é uma espécie de metáfora também. Mas vamos olhar lá o que Mateus, só Mateus cita esse milagre, no capítulo 17, do item 24 ao item 27. Então, Mateus diz lá: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se dele, né, Pedro, e aproximaram-se de Pedro, né, cobradores de impostos, que cobravam os dracmas, e disseram: o vosso... para quem não sabe, dracma está aqui embaixo, ó, era uma moeda de prata, que era muito... foi utilizada no Império grego, tá? E Roma também acaba perpetuando, né, essa moeda, obviamente cunhando, né, novas imagens, né, dos imperadores e tal, mas era uma moeda de prata, tá? Então os cobradores de impostos se aproximaram de Pedro e perguntaram a ele: o vosso mestre não paga os dracmas? Ou seja, o vosso mestre não paga imposto? Tá? Já que ele era israelita, né, e os romanos cobravam de todos os judeus os impostos, eles, né, questionaram: o seu mestre não paga imposto? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, ou seja, Jesus, com a sua dupla vista, né, sua clarividência, viu que aquela situação tinha acontecido. E aí Jesus pergunta a Pedro: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra? Os tributos ou impostos, né? Quem cobra? Dos seus filhos ou dos alheios? Então Jesus pergunta a ele: vem cá, essa cobrança é para os romanos, tá? Que eram, né, os filhos dos reis, vamos dizer assim, um paralelo que Jesus estabelece ali, ou dos alheios, aqueles que eram, né, diferentes dos romanos. E o Pedro lhe responde: dos alheios, mestre. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Tá? Estáter, no cristianismo, é uma moeda de ouro, tá? É diferente do dracma, tá? Ela tem mais valor. Um estáter, na época de Jesus, tinha mais valor do que um dracma, tá? Só que, se fizer uma comparação, um estáter, uma moeda de estáter, equivalia a 4 dracmas, que era uma moeda de prata, né? Que era utilizada, como eu falei para vocês, desde a época dos gregos, e chegou ao Império Romano na época de Jesus, e era como os impostos eram cobrados pelos romanos. Tá? Toma-o, ou seja, Jesus fala: ó, vai lá, pega o primeiro peixe, e dentro da boca do peixe você vai achar uma moeda de estáter. Tá? Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então Jesus manda ele ir lá, né, na pesca, no Mar da Galileia, que seja, e pegar o primeiro peixe. Tá? Aí você fala assim, por isso que os incrédulos, né, fazem até piada com essa passagem, porque é difícil você acreditar, né, que um peixe engoliu uma moeda de ouro, tá? Que era o estáter, era uma moeda de ouro, e você vai pegar o primeiro peixe e vai estar lá a moeda de ouro na boca do peixe. Tá? E, né, como está aqui na figura. Isso foi o que Mateus explicou. Eu acredito que essa passagem, como eu falei para vocês, seja uma metáfora para o fato que, com a pesca do peixe, venderia-se a pesca no mercado e, com o ganho, poderiam-se pagar os impostos aos romanos. Tá? Eu tenho muitos livros de teologia que falam sobre, né, os evangelhos, e nenhum deles explica essa passagem. Tá? Eu não acredito que Jesus falou: pega o primeiro peixe, lá está uma moeda de ouro e você vai lá pagar. Isso é muita fantasia, né? Os católicos, né, principalmente os romanos, que fizeram em 380 o cristianismo se tornar oficialmente a religião de Roma,
eles fizeram muitos concílios. E nesses concílios, eles alteraram muitas coisas, inclusive o Novo Testamento, que a gente não sabe ao certo, com certeza fidedigna, que foram escritos pelos próprios evangelistas. E só para lembrar vocês, os 4 evangelistas escreveram entre 65, 67, até o ano 100, os 4 evangelhos, tá? Depois de Jesus já ter desencarnado. Caramba! Na média, 70 anos depois é que foi se escrever alguma coisa sobre Jesus. Então, muita coisa foi deturpada, muita coisa foi alterada. Os próprios concílios, concílio de Nicéia, de Trento, de Constantinopla, vários concílios que houveram, a igreja ia moldando o que não se conseguia entender bem, moldava para os próprios interesses da Igreja Católica. Tá? Por isso, eu não acredito, né, nessa passagem, eu acredito que isso seja uma metáfora, tá? Para explicar que, com a venda do peixe que ele ia pescar, ele venderia o peixe e, né, com o ganho que ele conseguiria no mercado, ele poderia pagar os impostos que os romanos estavam cobrando. Tá? A não cobrança aos filhos, que são os próprios romanos, e sim aos alheios, os alheios, né, eram os povos dominados por eles, entre eles os judeus, né, evidencia que os romanos, em seu orgulho, se achavam superiores aos povos dominados e lhe impunham tributos por acreditarem que levavam progresso e a chamada paz romana. A paz romana é: você estará em paz contanto que você me obedeça e obedeça a todas as leis que eu crio. Tá? Essa é a chamada paz romana. Né? Então, nós achamos muito, vamos dizer assim, evidente que essa passagem é uma metáfora, tá? Isso dificilmente aconteceria, e que, na realidade, houve uma deturpação nas traduções e nos próprios interesses políticos da igreja. Muita gente pergunta: Marco, por que interesse político? Porque eles queriam acabar com aquela coisa de ficar perseguindo, em vez de conquistar novas terras, que era o objetivo dos romanos, eles ficavam tendo que caçar praticamente os cristãos. E aquilo incomodava os imperadores. Né? Por isso que, em 312, Constantino proíbe a perseguição aos cristãos, e muito tempo depois, em 380, tá, um outro imperador torna o cristianismo a religião oficial de Roma, tá certo? Sempre por interesse político e de poder, ok? Então não tinha nada de o cristianismo é legal. Não, era sempre interesse político e interesses de poder de Roma. Vamos ao milagre 27, a cura de um cego de nascença. Esse cego de nascença fica evidente, como o nome já está dizendo aqui, que é um defeito do genoma. Ele já nasceu com DNA, vamos dizer assim, prejudicado. Essa passagem é apenas descrita por João, no capítulo 9, dos itens 1 ao 7. Então vamos ver como João nos apresenta essa passagem. Ao passar, caminhando, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Na época, os hebreus achavam que os filhos eram herdeiros dos pecados do pai. Tá? Então, por isso é que eles fazem essa pergunta. E Jesus lhe responde: nem ele, nem os pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, isso aqui corrobora exatamente um dito de Joana de Ângeles, que diz que todos os milagres que Jesus fez já estavam planejados. E todas aquelas pessoas que foram curadas já tinham condições kármicas de fazê-lo. Tá?
Então, Jesus não quebra nenhuma lei de Deus, nem a lei kármica. A cura que Jesus opera eram para pessoas que já tinham merecimento, né? Joana corrobora isso em vários livros dela. Enquanto é dia, João falando, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Tá? Então, Jesus falando sob a ótica, né, de João. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Ou seja, Jesus sabia exatamente qual era a missão dele. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá, lavar-te no tanque de Siloé. Só para vocês terem ideia, eu coloquei aqui, do local que houve a cura, ali daquele processo, né, que Jesus fez, até o tanque de Siloé, eram aproximadamente 800 metros. Por que, Marco, ele mandou um tanque longe, já que o tanque de Betsaida, o Betsaída, estava bem mais próximo. O tanque de Betsaida, né, ou Betsaída, estava mais ou menos de 80 a 100 metros. Tá? Então, por que Jesus não mandou ele se lavar no tanque ali, que era uma espécie de um local, né, de água, um poço de água, né, onde tinha uma fonte? Ele manda esse ceguinho, né, e andar 800 metros. Além da necessidade do tempo, né, para operar a cura, para que a cura se processasse, o tanque de Siloé representava o próprio Jesus. Siloé, em hebraico, significa o enviado de Deus. Tá? Então, o homem lavou-se, né, e voltou a ver. Puxa, essa aqui talvez seja, vamos dizer assim, a cura de Jesus, que fica mais fácil você entender. Tá? Então, segundo Joana de Anjos, como eu falei para vocês, todas as curas realizadas por Jesus já estavam planejadas no astral, pois as pessoas curadas já tinham merecimento para tal. O dia a que se refere Jesus é uma metáfora para os tempos que ele estaria entre nós, nos ensinando e deixando seu exemplo. E a noite é a metáfora para os tempos difíceis, que ele sabia que ainda estavam por vir. Tá? É só lembrar da Idade Média, né? 900 anos praticamente de trevas foi a Idade Média, né? A expressão "eu sou a luz do mundo" nos evidencia que o nosso mundo de expiações e provas tinha e ainda tem muita escuridão, trevas contidas nas almas humanas. E ele era e é a nossa luz, que nos faz ver de forma clara o verdadeiro caminho. Sobre o cego de nascença, Jesus necessita adensar seu fluido. Repara que, mais uma vez, Jesus se utiliza do fluido dele, principalmente para fazer uma espécie de lama. Né? Ele cospe e mistura com a terra. Né? O que tem na terra? Tá? A terra, você sabe que tem, além, né, do conceito do carbono, né, tem o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. E esses 4 elementos, eles formam exatamente o conceito do genoma. O teu DNA é composto de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Caramba! É o mesmo elemento que tem na Terra, é o mesmo elemento que tem na árvore, é o mesmo elemento que tem praticamente em quase 80% de tudo que existe no mundo. Tá? Tem esses 4 elementos aqui. Então, ele pega, né, a Terra, cospe, ou seja, ele acelera essas partículas de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, de carbono, faz uma espécie de manipulação, né, com as suas mãos, tá? E aplica nos olhos do cego. Tá? Então, depois que ele faz isso, ordena se banhar na piscina de Siloé, como eu falei para vocês, estava a quase 800 metros de distância do local. A piscina de Betsaida era muito mais perto, que era um pouco distante de onde se encontravam, para haver tempo suficiente para que a mistura que ele fez na mão agisse no processo de cura gradativa do gene defeituoso.
essa cura se processa em um sábado. Jesus curava muito no sábado para ensinar aos romanos, né, e ao povo, o próprio povo judeu, né, principalmente aos sacerdotes, que não tinha dia para fazer o bem. Tá? Qualquer dia era dia de fazer o bem. E também essa coisa de não trabalhar no sábado, porque sábado é o 7º dia, lembrando que a semana começa no domingo. Né? E lá na Gênesis está escrito que no 7º dia Deus descansou, como se Deus descansasse. É por isso que os hebreus, né, trazem essa cultura de descansar no 7º dia. Tá? Então, Jesus fala, deixa claro que isso é pueril, que isso é besteira, tá? Que qualquer dia é dia de fazer o bem. Então, fica muito claro aqui, né, que Jesus, conhecendo a formação estrutural, vamos dizer assim, de um DNA, ele consegue fazer, né, através da sua inoculação fluídica e pelos seus fluidos eletromagnéticos, ele interfere exatamente na cadeia genômica que forma exatamente a possibilidade da visão. Então, veja o quanto Jesus já era conhecedor do que hoje nós chamamos de ciência. Então, Jesus era muito, muito, muito além de sua época, né? Até hoje, ele é muito além do que a gente pode imaginar. E ele sempre dizia, sua fé lhe curou. Ou seja, ele deixava claro que nós éramos responsáveis pela nossa própria cura. Tá? Então, aqui fica a explicação dessa cura, que eu acho talvez a mais notável, a mais fácil de entender, que é a cura desse cego de nascença. Ok? Já no milagre 28, que é o último milagre, nós vamos falar sobre ele hoje, é a cura de uma mulher enferma. Ele só é citado em Lucas. Tá? Só para lembrar, Lucas era aquele médico de Paulo de Tarso, lembra? Ele era o único que não era hebreu. Lucas era grego. E ele é muito detalhista, né, na forma de escrever o evangelho. Tá? Então, no capítulo 13, dos itens 10 ao item 17, ele nos diz lá, falando sobre Jesus, e ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E essa mulher andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo, né, Jesus chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre de tua enfermidade. Então, repara, Lucas não deixa muito claro aqui se houve alguma ação de Jesus antes dele falar isso. Tá? A gente vê em vários livros de teologia a análise dizendo que Jesus toca nela, toca principalmente na coluna dela. Tá? E Lucas não deixa isso claro. Tá? Você vai ver nas imagens, e aqui está a imagem, ó, Jesus tocando na mulher, principalmente na sua coluna vertebral, que isso era uma realidade. Então, vamos voltar somente ao conceito da passagem de Lucas. E tomando a palavra, né, Jesus falou para a mulher ficar livre da sua enfermidade, ou seja, consegue curar a mulher com as suas próprias palavras, e depois pôs a mão sobre ela. Eu acredito que é bem provável que Jesus tenha colocado a mão antes, tá? Mas Lucas diz que, né, que depois que ele falou isso, é que ele colocou a mão. Tá? Obviamente, pela razão, você primeiro coloca a mão e depois você dá o comando, o decreto. Né? Por isso que eu acredito que houve uma inversão aqui, Lucas inverteu. Porém, é o que está escrito. E pôs a mão sobre ela e logo se endireitou, glorificando a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, tá? Era um sacerdote, né? Indignado, porque Jesus curava no sábado. E disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurados, e não no dia de sábado, naquela crença cultural que eles adquiriram desde a época de Moisés, né?
que, na minha visão também, a Gênesis não foi escrita por Moisés, porém, se aprende lá na Gênesis que o sábado era o 7º dia, e foi o dia em que os judeus acreditavam que Deus descansou. Tá? Então, respondendo-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Então, Jesus deixa claro que a hipocrisia dos judeus é: você não faz nada, não trabalha, não processa, vamos dizer assim, tenta fazer curas no sábado, né? Pela perpetuação cultural dos hebreus. Mas você não deixa de levar o seu boi para beber água, você não deixa de dar alimento para o seu boi, né? Você não deixa de fazer seus afazeres só porque é sábado. Porém, você só não pode trabalhar. Tá? Então, Jesus chama-os de hipócrita. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, ou seja, Jesus deixa claro, né, que ela estava como se fosse numa prisão, aprisionada pelo espírito obsessor, que fazia com que ela ficasse curvada há 18 anos. Tá? Jesus, né, se refere ao nome Satanás, que é o adversário, né, daquele que produziu o mal na mulher. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Jesus. Tá? Então, essa é a passagem de Lucas. Vamos entender aqui. Sobre a mulher curvada, é um caso típico de obsessão possessiva dentro da sinagoga, em dia de sábado. Nesse episódio, Jesus ainda questiona e ensina ao chefe da sinagoga e a todos que ali se encontravam que ajudar ao próximo é tarefa de todos os dias, inclusive nos sábados, como eu falei para vocês. Na época, confundia-se uma obsessão possessiva com doença atribuída ao demônio. Como hoje, até hoje, se confunde as obsessões com as moléstias patológicas. Então, hoje a gente consegue ver que muitas pessoas desavisadas, né, tudo acham que é obsessão. Às vezes é uma moléstia patológica, kármica, tá? Que a pessoa tem que depurar, tem que passar por aquilo, e ela acha que aquilo é obsessão. Então, hoje, até hoje, século XXI, a gente verifica isso. Naquela época, eles achavam que qualquer tipo de obsessão era coisa do demônio, tá? Então, qualquer defeito que a pessoa tivesse, ou ela era culpada porque atraiu o demônio, ou seus pais eram culpados e aquela pessoa estava pagando. Tá? Era a cultura dos hebreus. Então, o que a gente acredita? Que Jesus, antes de proferir as palavras, ele coloca as mãos exatamente no início. Olha aqui, ó, o desenho aqui foi muito bom. No início, onde se inicia o sushuma, que é abaixo do bulbo. Tá? Então, a medula oblonga, né, aqui atrás, e abaixo o bulbo, né, e inicia-se exatamente aqui o sushuma. O que acontece? A cura se processa devido ao impacto eletromagnético inoculado por Jesus, provavelmente no sushuma, né? Como o desenho, eu procuro bastante o desenho específico para mostrar exatamente o que eu acredito que Jesus fez. Então, provavelmente, ele faz uma inoculação eletromagnética no sushuma, retirando toda a densidade mórbida e estagnada de sua coluna vertebral, produzida por 18 anos de obsessão possessiva. Este processo desliga completamente os fluidos manipulativos do espírito vingativo. Então, repara, quando Jesus impõe a mão e vai ao sushuma, o sushuma é a nadi, né? É o canal principal por onde fluem as energias. E o sushuma, que é enterrado dentro da medula espinhal, ela alimenta, quando vai passando e vai descendo pela coluna vertebral até o assoalho pélvico,
ele alimenta todos os talos energéticos de todos os chakras. E, obviamente, quando cria-se uma determinada obstrução por densidade, acúmulo de ectoplasma, tem várias maneiras de se fazer isso, tá? E os magos negros fazem isso muito bem. E aquele espírito que estava produzindo mal, devia ser um espírito vingativo para deixar a mulher tanto tempo, durante 18 anos, né, nesse estado. Jesus o que faz? Ele simplesmente dissipa aquela energia com a sua imposição de mãos. Você sabe que o passe, né, que sai pelos vórtices da mão, ele tem um impacto eletromagnético, elétrico de eletricidade e magnético de relação, né, vertical de todo o processo elétrico. Todo o processo elétrico, tá, cria um campo magnético. E quando Jesus impõe a mão, ele simplesmente dissipa, como se funcionasse como um detergente. Ele simplesmente destrói aquela densidade que poderia estar sendo ali produzida por acúmulo de ectoplasma, por qualquer tipo de processo que obstruísse o correr do fluido normal, do fluido vital, tá? Que vem exatamente, né, no mesmo ritmo da inspiração, né? Já falei para vocês, quando você inspira, você traz o oxigênio para você, mas, ao mesmo tempo, você traz o prana. E esse processo ele é principalmente gravitacionado pelo chakra da coroa. E esse fluido vital, esse prana, ele flui exatamente adentrando no sushumna, tá? E ele vai até o assoalho pélvico e sobe serpenteando, como se fosse o caduceu da medicina. Daí vem, né, as duas serpentes da medicina, que representam o caduceu, como se fosse as Nadi, Ida e Pingalá, e termina exatamente aqui no nível de consciência do Ajna, tá certo? Então, Jesus, quando coloca a mão, ele simplesmente, com seu impacto fluídico e eletromagnético, ele dissipa aquela energia e a mulher fica, vamos dizer assim, desobstruída dessa enfermidade e consegue esticar a coluna vertebral, certo? Então, é uma forma de entender a cura, né, que Jesus processa se utilizando do seu conhecimento, ok? Então, mais uma vez, nós conseguimos explicar todos os milagres de Jesus, e isso não é uma iniciativa, vamos dizer assim, particular minha, é só você associar o que nós temos hoje de ciência para entender isso, tá? E é dessa forma que nós trabalhamos, porque os espíritos deixam claro que eles não nos revelam aquilo que nós podemos conseguir com nossa própria inteligência, tá? E é o que a gente tenta fazer, né? Se utilizar da ciência para explicar os chamados milagres e os fenômenos que o Espiritismo, há mais de 150 anos, nos trouxe, revelando uma nova realidade, uma nova possibilidade de vida ao desencarnarmos, ao deixarmos o corpo físico. Tá certo? Então, o que a gente utiliza são os livros da ciência espiritual e da ciência material, tá? E os livros que nós citamos anteriormente, principalmente a Bíblia Sagrada, ou seja, o Novo Testamento. Eu espero que vocês tenham compreendido as nossas explicações. Se houver qualquer dúvida de qualquer um dos milagres que eu comentei e expliquei, por favor, perguntem a Simone, né? O material será passado para vocês, e aí, com o material à mão, você talvez tenha mais possibilidade de entender melhor ainda do que eu expliquei, e se tiver dúvida, pergunte a Simone, ok? Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, e vou parar minha apresentação, ok, Simone? Muito obrigada, Marco. Muito obrigada mesmo. Pessoal, excelente mês para todos, e nós nos vemos, então, mês que vem. Fala, Obrigado, Marquinhos. gente.
Obrigado, um Obrigada, abraço. Obrigada, obrigada, Valeu, Simone. boa noite, Obrigada, Marco. Gratidão, Boa noite. gratidão aí Vou para passar o todos. material Boa para noite a Simone todos. e estudem já, vejam lá na quinta aula, leiam no Evangelho a próxima aula, que são os 7 milagres que a gente vai trabalhar, ok? Tá ótimo. Tranquilo. Obrigada, Marco. Um abraço, tudo de bom. Tchau, Obrigada. Abraço, tchau. tchau. Tchau, Boa noite a obrigada, todos. Bechara. Beijo no Gratidão coração aí de para cada um. vocês. Tchau, tchau. Tchau.